Bom dia, meus irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez nesse domingo pela manhã para mais uma escola bíblica dominical. Nesta lição estudaremos Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Na aula passada nós estudamos a respeito de Isaac, não é? Que foi uma aula também muito boa. Deixa eu só ver aqui o nome do... Foi Isaac, um caráter pacífico. E hoje nós vamos estudar sobre o seu filho Jacó, um dos seus filhos Jacó, né? Um exemplo de caráter restaurado. Nesta manhã de domingo, como sempre fazemos, nossa escola bíblica dominical, e eu quero orar com os irmãos pela vida de cada irmão que está nos vendo, nos assistindo, por esta live, nesta manhã de domingo, dia 8 de novembro de 2020. Essa revista, mais uma vez eu quero lembrar, que é uma revista de 2017, uma revista antiga. Esta aula que nós estamos fazendo é para não ficarmos sem escola bíblica dominical até o término desse trimestre, porque é uma obrigação nossa, da AD Apacentar, ter a escola bíblica dominical como um evento de primeira grandeza, para que nós não possamos assim perder uma escola bíblica dominical até o fim desse trimestre. Então eu quero já orar com os irmãos que estão nos vendo e pedir pela vida de cada um e pedir ao Espírito Santo que venha me conduzir, me dirigir nesta lição de hoje. Como já disse, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Vamos orar então, irmãos, comigo, em nome de Jesus. Bendito Deus, poderoso e eterno Pai. Senhor, meu Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença, Espírito Santo, para Te louvar, para Te exaltar, para glorificar o Teu santo nome. Quero Te agradecer, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando nesta manhã para ministrar a santa e poderosa aula da Escola Bíblica Dominical. Fique conosco, fique comigo, fique com a AD Apacentar para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esta lição de hoje, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. O texto áureo diz assim: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Romanos, capítulo 9, versos 13. Esta lição tem como verdade prática, com base em sua presciência e propósitos, Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios. Aleluia. Glória a Deus. Leitura, obrigado, missionário. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no comecinho da Bíblia, capítulo 25, do versos 28 ao 34. Depois, Gênesis mesmo, capítulo 32, no versos 24, 27, 28 e 30. Então vamos lá para o primeiro, 25, Gênesis 25, capítulo, versos 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te. Glória a Deus. Glória a Jesus. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Versos 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura.
E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Versos 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Agora Gênesis 32, dos versos 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a sua alva subia. E disse-lhe: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aleluia. Glória a Deus. A você, meu irmão e minha irmã, que está nos vendo nesta manhã, Escola Bíblica Dominical, o nosso irmão cooperador Elias, sua esposa, irmã Helenice, e mais alguns irmãos que eu não lembro agora o nome, me perdoem. Muito obrigado por estar aí nos prestigiando, nos apoiando, né, nesse trabalho ao qual nós fazemos todos os domingos. Só não fazemos mesmo como quando, por algum motivo muito particular, a gente não consegue fazer, mas quando estamos livres, certamente a Escola Bíblica Dominical não falta. E nessa lição de hoje, como disse, nós estamos estudando a respeito de Jacó, que teve seu caráter restaurado. Aleluia. Na lição deste domingo, estudaremos a respeito do caráter de Jacó. Ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão primogênito e recebeu o nome de enganador. Todavia, Deus, em seus desígnios, já o havia escolhido e revelado a seus pais que o primogênito serviria ao caçula. Jacó fez jus ao seu nome ao comprar a primogenitura de seu irmão e ao mentir e enganar seu pai. Seu engano e mentira levaram-no para longe de casa e fez com que ele também fosse enganado por seu tio Labão. Mas Jacó teve um encontro com Deus e foi transformado por ele. Todo encontro com Deus é transformador. Ninguém sai da presença do Pai da mesma maneira que entrou. Atualmente, muitos apenas ouviram falar a respeito de Deus, mas na verdade nunca tiveram um encontro real e pessoal com Ele. Somente Deus, o Criador, pode transformar o nosso verdadeiro eu, o nosso caráter. A respeito, como diz aqui o escritor, que Jacó, ele mentiu, ele enganou o seu pai, mas depois logo também foi enganado pelo seu tio. A gente conhece a história, que era para ele casar com uma das filhas e depois que acabou casando com outra. Teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com aquela que ele realmente amava. Então isso nos mostra, Deus, que nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Se nós plantamos boa semente, certamente faremos uma escolha, uma colheita maravilhosa. Mas se plantamos semente ruim, certamente vamos ter que colhê-la também. Então, o Senhor Deus, ele nos mostra essa realidade. Introdução. Isaque teve 2 filhos gêmeos. Esaú tinha uma inclinação para o campo, para a vida pastoril e também para a caça. Jacó, ao contrário, pelo seu temperamento e por sua personalidade, voltou-se para a vida doméstica. Logo revelou ter um caráter oportunista e usurpador, que o levou a enganar o pai com o apoio da mãe. As consequências foram duras em sua vida. O que plantou, colheu, com grande
grande sofrimento. Mas a misericórdia de Deus o alcançou e o Senhor o escolheu para ser o pai das 12 tribos de Israel. Isso não quer dizer que nós temos que ser como ele. Mentir, enganar, não. Isso aconteceu, né? Deus, com a sua infinita misericórdia, já o havia escolhido para que ele fosse o dono da bênção, não é? E assim ele foi escolhido para ser o pai das 12 tribos de Israel. Primeiro tópico. O filho mais novo de Isaac, seu nome em hebraico é Yaakov ou Yacuv, e significa Deus protege. Ele integra a lista dos 3 patriarcas hebreus que marcaram a história de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Sua história foi pontilhada de episódios dramáticos desde o seu nascimento. Deus ouviu as orações de Isaque, pois Rebeca era estéril. Gênesis 25, 21. O texto diz que no ventre havia uma luta entre 2 bebês. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Diante disso, o seu nome passou a ter o significado de aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador. Suplantador é aquele que quer ter vantagem em tudo, quer levar a melhor em tudo. Se for preciso, até usurpar aquilo que não é dele, com falcatruas, vamos dizer assim. E desta forma, Jacó, ao perceber que seu irmão viria da caça cansado e com fome, pediu a comida e ele aproveitou a oportunidade de fazer ali uma troca, né? E Isaque, não dando assim, penso eu, muito valor à sua primogenitura, que ele mesmo diz: para que me serve a primogenitura? Mas realmente a bênção não era dele, a bênção era de Jacó. E assim aconteceu que Jacó, mesmo assim enganando, né, mentindo, ele consegue comprar a primogenitura do seu irmão. O preferido de sua mãe. Isaque tinha preferência por Esaú, porque gostava da caça. Mas Rebeca amava mais a Jacó, por ser varão simples, habitando em tendas. Quando Isaque quis dar a bênção a Esaú, o primogênito, Rebeca, numa demonstração clara do seu caráter astucioso, chamou Jacó e o induziu a enganar o seu pai. Enganado, Isaque abençoou Jacó. Ao retornar da casa, Esaú descobriu que seu irmão tomara a sua bênção. Desesperado, recebeu do pai uma bênção menor. Cheio de ódio, planejou matar seu irmão. Jacó teve que fugir, ameaçado por Esaú. Isaque percebeu que Deus tinha um plano na vida de Jacó e o despediu com uma bênção profética de grande significado. Missionária Carla, Gênesis capítulo 28, do versos 1 ao 4. Glória a Deus. Isaque, que ele percebe que Deus tinha um plano na vida de Jacó. Né? Por tudo que aconteceu, ele percebe que foi enganado, mas da mesma forma ele percebe que os planos de Deus realmente eram para Jacó, o seu segundo filho. E o despediu com uma bênção profética de grande significado, a qual a missionária Carla vai ler agora no capítulo 28, do versos 1 ao 4. E Isaque chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe, e disse-lhe:
não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, contigo, para que em herança possua a terra de sua peregrinação, que Deus deu a Abraão. Aqui nós vemos que Isaac, além de abençoar, ele profetiza a vitória na vida de Jacó. Esse é um pai que tem um verdadeiro cuidado com o seu filho. Apesar do teu filho o ter enganado, né? Mentido para ele, mas mesmo assim, o verdadeiro pai, pai de verdade, não abandona e nem despreza o seu filho de maneira nenhuma. Ele abençoa, né? E ele despede para que ele vá cuidar da vida dele, mas profetiza a vitória na vida de Jacó. Deus escolhe pessoas para ser instrumento de sua vontade diretiva. Então não importa cargo, não importa situação financeira, não importa nada. Deus é que escolhe as pessoas para serem usadas por Ele, para serem instrumentos na mão dEle, na sua direção. Não pode ser aquele que, o mais desprezível que seja, pela sociedade, pelas pessoas, mas se Deus escolheu, esse é aquele que vai estar na sua direção e ser instrumento usado pela sua vontade. O preferido de Deus, a escolha de Jacó, é um caso especial de presciência divina face aos desígnios de Deus. Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para salvação e outros para condenação, pois tal atitude contrariaria frontalmente o seu caráter santo, justo e bom. Seria uma terrível discriminação por parte de Deus, que condena quem faz acepção de pessoas. Tiago, no celular carne, Tiago, capítulo 2, versos 9. Glória a Deus. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois retarguidos pela lei como transgressores. Se Deus, na sua palavra, ele condena a acepção de pessoas, então ele não tem filho privilegiado. Escolhe um e despreza o outro. Não. Isso aqui é feito de acordo com a sua vontade e o seu querer para cumprir os seus propósitos, os seus desígnios, a sua vontade e o seu querer. Então ele escolheu aqui a Jacó. Mas em sua soberania, em casos especiais, ele escolhe pessoas para serem instrumentos de sua vontade diretiva. Jacó foi um desses escolhidos, ainda no ventre. Romanos 9, do 9 ao 13. Glória a Deus. Você, meu irmão e minha irmã, que está aqui do outro lado, nos assistindo por esta live, que Deus o abençoe grandemente por esta ajuda que você me dá assistindo a nossa live. Muito obrigado. Eu conto sempre com você e eu oro por você e pela sua família em nome de Jesus. Romanos 9, do versos 9 ao 13. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai. Porque não tenho eles ainda nascido, nem tem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme,
não por causa das obras, mas por aquele que chama. Você vê que Deus escolhe aqui, ainda no ventre da mãe. Já estava escolhido para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra. Então, Deus é soberano. A sua vontade não pode ser de maneira nenhuma questionada. Resumo desse primeiro tópico. Jacó foi escolhido por Deus ainda no ventre de sua mãe. Aleluia. Abraão, Isaque e Jacó estão entre as mais importantes pessoas do Antigo Testamento. Isso não se deve ao seu caráter pessoal, mas ao caráter de Deus. Eles foram homens que conquistaram o respeito relutante e até mesmo o medo de seus colegas. Eram ricos e poderosos, e ainda assim os três foram capazes de mentir, enganar e agir com egoísmo. Mas eles não eram os heróis perfeitos que poderíamos ter esperado. Em vez disso, eram exatamente como nós. Tentavam agradar a Deus, mas não conseguiram. Abraão, Isaque e Jacó, pessoas igualmente a nós, sujeito a erro, né? Como eles, todos os três. Nós sabemos da história que Abraão, ele mente que Sara não era sua esposa, era sua irmã. A mesma coisa acontece com Isaque e agora Jacó também mente para conseguir a sua primogenitura. Então nós vemos que aquele que Deus escolhe, está escolhido. E eles não foram, né, heróis perfeitos. E nós também não seremos. Mas nós temos que estar dentro da vontade de Deus, fazendo o seu querer, fazendo a sua obra com prazer, com alegria, com dedicação e, acima de tudo, com vontade, para fazer de acordo com a vontade que o Senhor deseja de cada um de nós. Segundo tópico, a direção de Deus na vida de Jacó. Olha o que é a direção de Deus na vida de um homem. Quando eu digo homem, eu estou dizendo no contexto geral, homem e mulher de Deus. Olha a diferença que faz quando Deus está na direção. Quando nós deixamos que Deus nos dirija. Quando nós deixamos que Deus nos guie. Quando nós deixamos que Deus nos leve. Quando nós realmente entregamos na mão dele e diz: Senhor, estou em tuas mãos. Seja feita a sua vontade e o seu querer. Mas de verdade. Não é entregar com a mão e querer tirar com a outra. Não crendo, não obedecendo, né? Na verdade, nós temos que entregar mesmo e descansar no Senhor. A palavra de Deus diz: descanse no Senhor. Deixa com Ele, deixa que Ele dirija a sua vida, para ver como que faz a diferença. A visão da escada que tocava o céu. Em sua fuga, no meio do deserto, Jacó teve um sonho dado por Deus. E ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E Deus reiterou a bênção que lhe prometera. Deus não aprovou os seus arranjos e enganos, mas também não retirou a bênção prometida a seus pais. Dicionário, lê para mim, Gênesis 28, 13 ao 15. E Deus reiterou a bênção que lhe prometera. Aqui em Gênesis 13, de 28, do 13 ao 15, né? Lê para mim, por favor. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, eu Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Até quando? Até o 15. Tem mais ainda.
E eis que estou contigo, te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Então nós vemos aqui que Deus, ele reitera a bênção que ele havia prometido. Ele confirma esta bênção, né? E aqui o escritor diz aqui, Deus não aprovou os seus arranjos de engano. Deus não passou a mão na cabeça de Jacó. Deus não aprovou as suas mentiras, não aprovou o seu jeitinho de querer conseguir as coisas da maneira que ele conseguiu. Mas também Deus não retirou a bênção prometida a seus pais. Se Deus prometeu, está prometido, ele vai cumprir. A seu tempo, é só esperar. Ele prometeu. É Deus, o que Deus prometeu, certamente ele irá cumprir. Naquela noite ele descobriu a presença de Deus que se apresentou como Deus de Abraão e de Isaac. Ele ouviu Deus reiterar suas promessas e descobriu que onde Deus está, ali é sua casa, a porta dos céus. Continua lendo para mim lá, missionária, Gênesis 28, o 16 e o 17. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Isso é quando nós abrimos o nosso coração e o Espírito Santo se faz presente. Deus se faz presente em nossa vida. Aleluia. Nós podemos sentir, Jacó sentiu a presença de Deus. E ele disse que ali era a casa de Deus, ali era o lugar que Deus estava. Então nós temos que estar sempre, né, com o nosso coração aberto para sentir a presença do Espírito Santo de Deus. A coluna em Betel, Jacó não buscou a Deus, mas Deus o buscou e se revelou como o Deus de seus pais. Uma prova de quanto a graça de Deus é profunda. Sem dúvida alguma, a história de Jacó se divide em dois períodos. Antes de Deus encontrá-lo e depois daquele encontro especial. Olha que coisa interessante que o escritor escreveu aqui. Jacó não buscou a Deus, mas Deus o buscou. Então nós podemos aprender, né, nós aprendemos a história, que foi lá no riacho lá, esqueci o nome aqui agora, no Val de Jaboque, foi lá que Deus o encontrou, aonde ele lutou com Deus e disse que não soltaria enquanto não recebesse a bênção. E foi ali naquele exato lugar que o seu nome e o seu caráter começou a ser transformado. Quando Deus o encontrou, ele não foi buscar Deus, não, Deus foi buscar ele, porque Deus tinha um plano na vida dele. Se Deus tem um plano na minha e na sua vida, mesmo que você não queira buscá-lo, mas Deus vai te encontrar. E foi dessa forma. O Jacó tinha o nome de enganador, suplantador, né, aproveitador, e que o nome dele era Jacó, significava tudo isso. Mas a partir daquela luta que ele teve com Deus no Val de Jaboque, ele diz, Deus lutando com ele, pergunta qual é o seu nome, e ele diz Jacó. Deus diz para ele, não se chamará mais seu nome Jacó, e ele muda o nome de Jacó para Israel. Começa ali a mudança do caráter deste homem. Olha que coisa interessante. Então, a vida de Jacó era de uma forma antes do encontro com Deus, e depois do encontro com Deus, a vida dele fica totalmente diferente. Depois daquele encontro especial, né, tão impactante na sua vida, foi aquele episódio que ele chamou aquele lugar deserto de Betel, que significa casa de Deus. Ali naquela madrugada, Jacó ouviu Deus lhe falar, sentiu a presença divina e teve uma mudança extraordinária em sua
vida. Aqui nesse caso, quando ele ouve a voz de Deus, ele abre o seu coração e Deus fala com ele, né? E ele coloca o nome daquele lugar de Betel, que a presença divina, né, teve uma mudança extraordinária na sua vida. Então tem dois períodos. A sua vida antes do encontro com Deus e depois do encontro com Deus. Resumo desse segundo tópico. Depois de deixar a casa dos seus pais, Jacó buscou a direção de Deus para a sua vida. Jacó fazia tudo, o certo e o errado, com grande zelo. Ele enganou seu próprio irmão Esaú e seu pai, Isaque. Ele lutou com Deus e trabalhou 14 anos para se casar com uma mulher que amava. Por intermédio de Jacó, aprendemos como um forte líder pode também ser um servo. Também vemos como ações erradas sempre voltam para nos perturbar. Depois de enganar Esaú, Jacó correu para salvar sua vida, viajando mais de 640 quilômetros até Harã, onde vivia seu tio Labão. Pelo caminho ele recebeu uma mensagem do Senhor em um sonho e deu a esse lugar o nome de Betel. Em Harã, Jacó se casou e iniciou uma família. Glória a Deus. Terceiro e último tópico desta lição de hoje. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez, eu quero te agradecer por estar aí do outro lado, prestigiando primeiramente a palavra de Deus. Esta lição é uma lição simples, mas feita com muita dedicação, muita vontade. Eu espero que os irmãos que estejam assistindo esta live possam extrair desta aula grandes ensinamentos, ao qual nos deixou os nossos grandes heróis da Bíblia, Abraão, Isaque e Jacó. E, sobretudo, aprender aquilo que Deus nos deixou revelado através da sua palavra. Nesse terceiro tópico, nós vamos estudar a respeito dos aspectos do caráter de Jacó. Glória a Deus. Antes do seu encontro com Deus, né? Até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal. 1 aos Coríntios, missionária Carla, capítulo 2, versos 14. Antes do seu encontro com Deus, até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal. Glória a Deus. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versos 14. Até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural, vivia da carne. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem, para discernir o que é de Deus ou o que não é de Deus, ele tem que ser um homem espiritual. Não pode ser um homem carnal. O homem carnal realmente não entende as coisas de Deus. E aqui Jacó ele começa a buscar a Deus, a abrir o seu coração para o Espírito Santo. Naquela fase de sua vida, podemos ver alguns aspectos negativos do seu caráter. Que é, primeiro, oportunista
e egoísta. Oportunista porque ele aproveitou da fraqueza do irmão, da oportunidade de colocar o seu plano em ação com a ajuda da própria mãe. Egoísta porque ele queria só para ele. Quando seu irmão chegou com fome, ele pediu para comer do seu guisado, ele poderia ter lhe oferecido de sua comida. Não. A comida era só dele. Egoísmo. Ele se aproveita da situação para concluir o seu plano. Compartilhando sua refeição, né? Ele podia ter oferecido a sua comida, compartilhando sua refeição. Né? São irmãos, podia repartir a comida. Ele estava ali, descansado, teu irmão veio cansado do trabalho da caça, não é? E ele não pensou dessa maneira. E isso é um aspecto bastante negativo, foi um aspecto bastante negativo na vida de Jacó. Isso é bom para nós lembrarmos que o egoísmo não é de Deus. Nós devemos compartilhar as coisas com o nosso próximo. Não sermos egoístas a ponto de querer só para nós. Ou de tirar proveito daquilo que nós queremos só para nós, né? Concluindo assim algum plano maléfico como foi nesse caso aqui. Mas numa prova de oportunismo e ambição, disse logo: vende-me hoje a tua primogenitura. Gênesis 25, versos 31. Missionária cara. Glória a Deus. 25. 31, só um versículo. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Gênesis 25, 31. Certo? Gênesis 25, 31. Deixa eu confirmar de novo. Glória a Deus, aleluia. Essa escola bíblica dominical é ao vivo, irmãos. Então, às vezes, há alguma falha, nos perdoem, né? Que já está aqui resolvendo essa falha. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Acabei de ler isso, acabei de falar isso, mas só pedi para a missionária ler para confirmar, porque a nossa escola bíblica dominical, por mais simples que seja, nós ensinamos aquilo que sabemos, mas dentro da palavra. Número 2, interesseiro e calculista. Jacó era frio, calculista e de temperamento fleumático. Ele não media esforços para conseguir aquilo que queria. Além de propor a troca da primogenitura ao irmão, exigiu que Esaú fizesse um juramento que lhe garantisse que a troca seria respeitada por toda a vida. Ele não aceitou um simples sim, não. Seu irmão teve que jurar para que valesse mesmo. Então, você vê que Jacó, ele era realmente, fazia tudo calculado. Tudo arquitetado friamente para conseguir o seu intento de suplantar aquilo que era do irmão. De usurpar, na verdade, aquilo que era do irmão. Mas embora nós sabemos que a bênção realmente era para Jacó, para se cumprir essa palavra, mas
segundo está aqui na palavra, ele enganou, ele mentiu, ele foi egoísta, foi calculista. Ele não aceita um simples sim, mas ele exigiu que Esaú fizesse um juramento que lhe garantisse que a troca seria respeitada por toda a vida. Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ele só esquecia uma coisa, o que ele estava plantando em sua juventude, haveria de colher mais tarde. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Enquanto o missionário Carla procura ali, eu tenho falado muito isso por esses dias lá no meu trabalho. Quando me dá uma oportunidade, né, que o assunto requer isso. E eu sempre digo isso para meus colegas de trabalho. Não adianta que a colheita vai ser de acordo com aquilo que você plantar. E eu até digo para eles, talvez ainda eu esteja colhendo algumas coisas que eu plantei no passado de ruim, ainda. As coisas boas que eu estou plantando, certamente eu vou colhê-las também. Então, você vai colher exatamente da semente daquilo que você plantar. Deus não te obriga a semear, mas colher você vai ter que colher. Doa a quem doer. Então, onde que eu falei mesmo? Gênesis na Gálatas. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Vou ler também o 8 que me chamou muita atenção. Amém. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Oh, aleluia! Glória a Deus. Está vendo, meu irmão? Está vendo, meu irmão e minha irmã? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que semeamos. Já visto aqui o exemplo de Jacó. Não é? O que ele plantou, ele colheu. Ele mentiu e enganou, e também mentiram para ele e enganaram pessoas também da sua família, seu próprio tio. Pai da sua esposa, a Rebeca. Teve que trabalhar mais 7 anos para casar com aquela que ele realmente amava. Então, meu querido, meu irmão e minha irmã, que nós possamos aprender que o quão é importante a semente que nós semeamos. Nós temos que sempre que semear boa semente. Eclesiastes capítulo 11, versos 1 vai dizer assim: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o achará. Esse pão que a gente lança sobre as águas, que quer dizer as sementes, as coisas boas. Os egípcios, no tempo antigo, quando eles iam plantar na beira do rio Nilo, eles lançavam com a mão as suas sementes. E logo vinha a chuva e sufocava tudo, eles achavam que não iam colher nada. Mas quando passava o tempo e baixavam as águas, aquele que foi semeado começava a frutificar. E a colheita era abundante. O que o senhor quer dizer com isso, pastor José Maria? Eu vou explicar. Lançar o pão sobre as águas para nós é lançar a boa palavra, um bom testemunho de vida, ser um bom caráter. Você está lançando a sua semente. Você pode até esquecer, mas lá na frente você vai colher os frutos. Através daquilo que você pregou, através daquilo que você viveu, através do testemunho que você falou da sua vida, almas serão ganhas. Serão frutos que serão colhidos para o reino de Deus. Pense nisso. É simples,
mas é verdadeiro. Aleluia. Terceiro, mentiroso e enganador. Que coisa forte, hein? Jacó foi mentiroso e enganador. Que coisa pior que isso. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, é infinita. Não se pode medir, nem pesar e nem calcular. A sua grande misericórdia. É pela sua misericórdia que nós não somos consumidos. Jacó, sendo tudo isso, mentiroso, enganador, suplantador, assim mesmo ainda Deus tinha um plano em sua vida. Isso não quer dizer que nós temos que ser assim. Pode ser que um dia fomos assim, como ele. Assim como Deus restaurou o caráter de Jacó, restaurou também o meu. Restaurou talvez o seu, não sei, não te conheço. Mas Deus é especialista em restaurar caráter, em forjar caráter, em transformar caráter, em transformar pessoas. Glória a Deus. Com seu caráter fraco e leniente, concordou com a sua mãe em enganar o velho pai. Ao chegar à presença de Isaque, mentiu 3 vezes. Este perguntou: quem és tu, meu filho? Ele disse que era Esaú. Uma vez, mentiu uma vez. Gênesis 27, 19, missionário. Pastor está chamando. Oi? Pastor está chamando. 26? 27, 19. Deve ter dado problema então. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Mentiu, né? Tá chamando ela? Meus irmãos, aqui ao vivo, e essas coisas realmente acontecem, algumas falhas, né? A primeira mentira, indagado porque chegara tão rápido com a caça, mentiu a segunda vez dizendo: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. 27 e 20. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo o achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Isaque, ele percebe que ele já estava acostumado, que Isaque teria voltado muito cedo da caça. Jacó percebeu isso. Aliás, Esaú percebeu isso. E ele pergunta por que chegou tão cedo. Ele mente pela segunda vez e ainda coloca Deus no meio. Percebe? O tamanho da mentira, o tamanho da irresponsabilidade de mentir, que agora que pela segunda vez ainda coloca, ainda mente dizendo que Deus, né, o Senhor teu Deus, mandou a caça mais cedo ao seu encontro e ele conseguiu caçar e ir embora. Ao abraçar Jacó, Isaque repetiu que era Esaú. Eu sou. Né? A terceira mentira. Mentiu pela terceira vez. Depois, agora foi o seu encontro antes de Deus. Antes de ter Deus. Depois do seu encontro com Deus. Observe a transformação do caráter de Jacó. Aqui nós vemos primeiro antes do seu encontro com Deus. Pode ser tudo isso. Agora, depois do seu encontro com Deus. Observe a transformação no caráter de Jacó. Primeiro, um caráter agradecido. Quantas vezes
meu irmão e minha irmã, que nós somos abençoados e não somos gratos a Deus. Quantas vezes alguns de nós, não quero aqui generalizar, acordamos de manhã e não agradecemos a Deus por mais um dia de vida. Não agradecemos a Deus pelo nosso alimento. Não agradecemos a Deus pela nossa moradia. Enfim, não somos gratos a Deus. Mas nós podemos observar a transformação do caráter de Jacó quando ele se encontra com Deus. Um caráter agradecido. Jacó passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual de um novo relacionamento com Deus. Antigamente ele via pela carne. Natural, o homem natural. Quando ele não conhecia Deus. Quando ele passou a conhecer a Deus, teve um encontro com Deus, agora ele vê de maneira espiritual um novo relacionamento com Deus. Ele fez um voto dizendo que se Deus não lhe deixasse faltar nada, levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. Esta aula não é aula para falar de dízimo, mas a palavra vem trazendo isso. Jacó lhe promete a Deus, se Deus não... Jacó aqui não está fazendo uma barganha, uma troca como ele fez com o irmão dele, não. Aqui ele está sendo sincero, que já está com o caráter transformado, está com o caráter mudado. Mas ele, na seu encontro com Deus, acho que foi tão profundo, tão impactante, que ele tomou a liberdade de dizer isso a Deus. Né? Se não lhe deixasse faltar nada, levantaria um altar para Deus e daria o dízimo de tudo. Gênesis 28, do 20 ao 22. Glória a Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Glória a Deus. Neste fato, vemos que Jacó tinha consciência do valor do dízimo, com uma expressão sincera de gratidão a Deus. A exemplo do que fizera seu avô Abraão perante Melquisedeque. Ele não prometeu dar o dízimo do que lhe sobrasse da renda líquida, mas de tudo, como seu avô fizera lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versos 2. Não precisa ler, missionário. Amém. Então aqui, nós vemos que Jacó, ele teve a consciência do valor do dízimo, como gratidão. Quando nós entregamos o nosso dízimo ao Senhor, é em sinal de gratidão por tudo aquilo que Ele teve feito para nós. O Salmo 103 vai dizer isso. Bendize a minha alma, Senhor, né? E tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Até eu vou ler o Salmo 103, que eu gosto muito de ler. Salmo 103. É maravilhoso esse salmo. Glória a Deus. Aqui, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, será todas as suas enfermidades, que redime a sua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a água. Então Deus não nos deixa faltar nada.
E nós, como sinal de gratidão, para que a sua casa continue mantendo a obra do Senhor, nós temos que ser gratos ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Jacó teve essa consciência. E nós também temos que ter essa consciência. Não é troca, não é barganha. É gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Glória a Deus. B, segunda página, né? Um caráter esforçado e sofredor. Ao chegar à casa de Labão, seu tio, revelou-se ser um homem trabalhador. Ali começou a colher o que semeara, em engano e mentira. Na lua de mel foi enganado pelo sogro. Em lugar de casar com Raquel, teve que casar com Leia. Mentiu, enganou, semeou. Agora ele está colhendo o próprio fruto. Deus não se deixa escarnecer. Deus sabe tudo da nossa vida. Ele conhece o nosso coração no profundo, até aquilo que nós pensamos. Teve que casar com Leia, só depois casou com a sua amada, e para tanto trabalhou outros 7 anos. Teve que trabalhar mais 7 anos daquilo que foi combinado entre ambos. Era para ele escolheu Rebeca, mas casou com Leia. Enganaram ele. Estava com aquela, eu não sei como é que chama aquilo, coloca na boca da moça, então não sabia quem era. Foi enganado. Assim como ele enganou, também foi enganado agora. Então aquilo que nós semeamos, certamente vamos colher. E para tanto trabalhou outros 7 anos. Gênesis, capítulo 29, do 21 ao 30, missionária. Vai ler bastante agora. Glória a Deus. 29, do 21 ao 30. Deixa eu só achar aqui. Isso, 29 do 21 ao 30. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Aqui os irmãos percebem que eu troquei, né? O nome. Eu disse que era Rebeca, ela é Raquel. E aqui ele teve que casar, primeiro foi com Lia. Né? É ao vivo, irmão, me perdoe. Que às vezes a gente troca os nomes aqui, mas a missionária deu ali, deu para os irmãos perceber, né? Os irmãos podem conferir lá em Gênesis 29, do versos 21 ao 30. Me perdoe. Não foi apenas esse o preço que Jacó teve que pagar por sua vida, de enganos e mentiras. Labão mudou o seu salário 10 vezes durante 20 anos. O que o homem semeia, isto é o que colhe. A missionária já leu, Gálatas 6, 7. C. Um homem na direção de Deus. Depois de ser enganado pelo sogro, Jacó reuniu sua família e fugiu de Harã. Mas não o fez apenas por medo do sogro. Sua saída de Harã foi por direção de Deus.
Desse modo, Jacó empreendeu a fuga com a família e logo foi perseguido pelo sogro. Este não pôde lhe fazer mal, porque Deus entrou em ação e lhe determinou que não falasse com Jacó, nem bem, nem mal. Ou seja, Deus determinou quando o seu sogro o alcançasse, não fizesse nada a Jacó. Não fizesse mal nenhum a ele. Deixasse ele em paz. Porque se não fosse a intervenção de Deus, certamente o seu sogro lhe faria algum mal. Certamente faria. Mas Deus entrou com a providência na vida de Jacó. Gênesis 31, 24. Pode ler, missionário. Eita, Jesus. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho. De noite disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Ou seja, resumindo, deixa-o em paz. No seu encontro com Esaú, agora o grande encontro. Depois, Esaú estava perseguindo a Jacó para matá-lo, por causa daquilo que Jacó havia feito com ele, por ter enganado. Ao se aproximar de Seir, onde seu irmão vivia, Jacó enviou um mensageiro a Esaú, anunciando o seu retorno. Eles estavam voltando. Os mensageiros voltaram e disseram que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Jacó temeu grandemente. Ficou com medo, óbvio. Mas no vale do Jaboque, agora sim, teve um encontro que marcou o resto de sua vida. Seu nome foi mudado para Israel e viu Deus face a face. Gênesis 32, do 22 ao 30. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Gênesis Glória a Jesus. 32, do 22 ao 30. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou os efeus, passaram o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Até 31? 32. 32? Não, tá o 30, tá o 30. Tá bom, tá bom. Glória a Deus. Aqui, Jacó luta com o anjo, que é o próprio Deus, né? E ele pergunta quem era o anjo, qual era o nome. O anjo não responde. Mas ele depois percebe, né? Quando lê o último versículo aí, missionário. 30. É o 30? 32 leu tudo, do 22 ao 30, leu 30, o último versículo. Por isso os filhos de Israel não comem o nervos encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no servo encolhido. Leu 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Jacó pergunta o nome.
do anjo, que era o próprio Deus. Ele não disse que era Deus, mas Jacó percebe. Jacó colocou o nome de Peniel, que disse que tinha visto Deus face a face. E aqui nós vemos que Jacó ele recebe a sua bênção, né? E isso mudou a sua vida. O nome que representava o suplantador, o enganador, o mentiroso, que era Jacó, que significava esse nome, passa a ser Israel. Muda o nome, muda o caráter, transforma o caráter de Jacó. E Deus tem transformado muitas vidas, né, nossas no decorrer dos anos. Ao encontrar Esaú, reconciliou-se com ele e o abraçou com perdão e amor. Deus preparou esse encontro para que Jacó pedisse perdão e recebesse o perdão e o abraço do seu irmão. Quando Deus está no negócio, quando Deus está na direção, acaba assim. Acaba em paz, com alegria e amor. Como nós lemos ali, eu tenho um quadro aqui que eu quero repetir para os irmãos, né? Jacó, antes do seu encontro com Deus, ele era oportunista, mentiroso, enganador, confia em sua esperteza em vez de buscar a Deus. Ele confiava na sua esperteza, nas suas falcatruas, no seu modo de suplantar, de agir, né, fraudulentamente. Esse era Jacó antes do encontro com Deus. Jacó depois do seu encontro com Deus. Verdadeiro, paciente, trabalhador. Confia em Deus para abençoar e busca a sua direção. Olha como muda. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, olha a mudança. A mudança de Jacó aqui foi notória. Como se diz no popular, da água para o vinho. Realmente foi uma mudança extraordinária. Porque o encontro foi realmente impactante. Conclusão desta aula de hoje. Em suas experiências com Deus, vemos que Jacó teve seu caráter transformado. De oportunista e enganador, passou a ser humilde, sofredor, paciente, longânimo e altruísta. Antigamente era egoísta, queria só para ele. Hoje não. Altruísta ali, dá sem querer nada em troca. Amor verdadeiro. Foi pela sua paciência e graça que Deus escolheu Jacó em lugar de Esaú. Quando damos lugar ao Espírito Santo, ele nos transforma radicalmente caráter. E aqui o caráter de Jacó realmente foi transformado radicalmente. Amém, meus irmãos? A respeito de Jacó, um exemplo de caráter restaurado, responda. Como se nós estivéssemos numa aula presencial. Mas eu mesmo vou perguntar e responder para os irmãos. O que significa o nome Jacó? Significa aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador, enganador. Por que Esaú aborreceu a Jacó? Por causa da bênção que seu pai deu a Jacó por engano. Quantas vezes Jacó mentiu a seu pai por ocasião da bênção? 3 vezes. O que Jacó prometeu a Deus se fosse abençoado em sua viagem? Dar o dízimo de tudo. O que aconteceu com Jacó no Vale de Jaboque? No Val de Jaboque. Seu nome foi mudado para Israel e viu Deus face a face. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
quero, nesse momento, orar a Deus e agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos que estiveram conosco até agora. Que os irmãos tenham um grande domingo. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Que o Senhor derrame sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, bênção sobre bênção. Seja o seu coração aberto para receber as orientações do Espírito Santo. Que se ainda há algo a ser transformado em sua vida, se você der lugar ao Espírito Santo, certamente será transformado. Em o nome de Jesus. Quero agora agradecer aos irmãos que estiveram conosco. Mais uma vez, quero agradecer ao irmão Elias e sua esposa, a irmã Helenice, e a todos os irmãos que tiverem nos assistindo agora. Pode falar, missionário. Irmã Ana. A irmã Ana, que não perde uma escola bíblica dominical. Muito obrigado, minha querida irmã. Que Deus abençoe a senhora rica e poderosamente. Eu estou dizendo aqui para a missionária, pode falar, porque nós estamos ao vivo. Não tem como eu lembrar de tudo, né? Então a missionária Carla, que está me auxiliando aqui nesta manhã, ela passa para mim e eu passo para os irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um e até domingo que vem, em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos estendessem suas mãos para cá em sinal de receber. Já orou? Já orei. Quero orar e depois vou dar a bênção apostólica. Bendito Deus, poderoso e eterno Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela sua direção, por ter me guiado, me direcionado nessa escola bíblica desta manhã, nesta grande aula da manhã, Pai. Que o Senhor continue conosco durante todo o dia das nossas vidas. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Que assim seja. o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos juntos digam, Amém. terminado em nome de Jesus, até domingo que vem, tchau, tchau, em nome de Jesus.